galera do primeiro ano, vamos aqui para o nosso segundo vídeo da nossa primeira aula. Como eu falei, aquele foi o primeiro vídeo, onde a gente tratou sobre os conceitos básicos. E nesse segundo vídeo a gente vai tratar sobre deslocamento escalar. Antes de iniciar, gente, só um lembrete, né? No final do primeiro vídeo eu pedi para vocês resolverem logo o fórum e a atividade 1. Quem não fez ainda, gente, pausa o vídeo, volta lá na Google Sala de Aula e faça logo. Que aí você só fica preocupado agora com a nossa segunda atividade, beleza? Vamos começar aqui. Vamos lá, gente. Nesse segundo vídeo, da nossa primeira aula, nós iremos trabalhar os conceitos de trajetória primeiro. Para nós entendermos deslocamento, nós precisamos entender o que é primeiro uma trajetória. Em seguida, deslocamento escalar juntamente com intervalo de tempo. Vamos lá, gente? Então, primeiro, o que é trajetória, gente? A trajetória ela representa a linha do percurso descrito por um móvel, quando consideramos todas as posições sucessivas ocupadas por ele, em um determinado intervalo de tempo. Então, basicamente, a trajetória é como se fosse o caminho, né? O caminho, podemos comparar o caminho percorrido por um móvel. Para nós entendermos o que é trajetória, né, vamos observar esse exemplo. Suponhamos na seguinte situação: uma pessoa planando em uma asa delta, mantém-se por segundos voando horizontalmente, né? Vai voar de forma horizontal, com velocidade constante. Em um determinado momento, o relógio dessa pessoa desprende-se do pulso e, logicamente, faz o quê? Ó, ele cai. Vamos traçar a trajetória do relógio após ele se desprender do braço, aliás, do pulso, né? Até ele cair na terra. Para analisar essa trajetória, vamos utilizar dois referenciais. Um no solo, que chamou aqui de S, e outro na asa delta, que chamou de A. Primeiro aqui, gente, a trajetória como ponto de referência no solo. Tenho aqui o observador, né? O nosso ponto de referência. Aqui eu tenho, ó, a asa delta planando na horizontal, né? Percorrendo, fazendo esse movimento. Aqui eu tenho um relógio, né, ó, ele deixou cair, passou um tempinho, ele tinha percorrido essa linhazinha, ó, já estava aqui, né, mais adiante, mais abaixo, veio caindo, até atingir o quê? O solo. Lembrando, essa trajetória aqui é na visão de quem? De um observador aqui, ó, que está no solo. Então, o que é que nós podemos observar, gente? Que para um observador parado no solo, né, a trajetória descrita pelo relógio, como mostrado na imagem acima, é praticamente um arco de parábola. Então, essa pessoa vai ter exatamente essa visão. Ó. O relógio vai percorrer essa trajetória. Já no segundo momento aqui, ó, eu tenho como ponto de referência a pessoa que está no asa delta. Então, ela está aqui, ó, planando sobre a asa delta. Quando ela deixa o relógio cair, o que é que ela vai ver? Ó? Ela vai ver esse relógio caindo, ó, de forma vertical até alcançar quem? O solo. Então, para a pessoa na asa delta, a trajetória descrita pelo relógio é praticamente uma linha retilínea e vertical. Então, observe que para quem estava aqui no solo, foi que a gente observou da trajetória do relógio como se fosse uma parábola, né? Uma linha curva. Já para quem estava na asa delta, uma reta vertical. Então, significa dizer o quê, gente? Que para podermos definir a trajetória de um móvel, precisamos também de um ponto de referência. E, além disso, quando nós estamos utilizando o conceito de trajetória, para nós indicarmos as posições ocupadas por um móvel. Então, nós vamos utilizar esse conceito aonde, gente? Por exemplo,
Para localizar um móvel em sua trajetória, como um carro, devemos, em primeiro lugar, fazer o quê? Orientá-la. Então, primeiro, quando nós estivermos trabalhando, nós devemos observar o quê? Qual é a orientação dessa trajetória? Geralmente, ó, ela é representada por uma seta. Nesse caso, essa trajetória, ó, está orientada para a direita. Geralmente, é isso, a maioria das vezes é isso que a gente encontra, uma trajetóriazinha orientada para a direita. Mas é sempre bom estarmos de olho na setazinha, no que diz a questão. O que é que faremos em seguida? Escolher um de seus pontos como origem. Essa origem, gente, na maioria das vezes, ela é representada pela letra O. Essa origem, ela vai ser o nosso referencial, ela vai ser o nosso ponto de referência. É a partir dela em que eu vou estabelecer a posição de todos os móveis. A posição de um móvel, ela é indicada pela letra S. É determinada por um valor algébrico, cujo módulo representa a distância entre a posição ocupada pelo móvel e quem? E a origem. Por exemplo, vamos dizer que aqui na origem é o ponto zero. O que é que a gente sabe da matemática? Que tudo que está à direita de zero são os números o quê? Positivo. Tudo que está à esquerda, negativo. Não é isso? Então vamos lá, eu vou representar dois pontos aqui. O que está lá à direita, positivo, coloquei aqui mais 2. Aqui à esquerda, menos 2. Então vamos aqui. Ó. O ponto A, e aqui eu tenho um ponto B. Se eu observar, gente, qual é a posição aqui do ponto A? Mais 2. Qual é a posição do ponto B? Menos 2. Observar ainda o seguinte, quando se trata de módulo, por exemplo, o módulo de menos 2, como é que eu escrevo o módulo de um número? É eu colocar esse módulo sem o sinal. Então, o módulo de menos 2 é o próprio 2. E o módulo de mais 2? Eu coloco sem o sinal, vai ser o próprio 2. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que o módulo nada mais é do que a distância entre o valor e quem? E a origem. Então, sempre que nós estivermos trabalhando deslocamentos, nós vamos ter como ponto de referência a origem do movimento, que é o zero. Beleza, gente? Isso aqui a gente já viu na sala, só estamos relembrando. Então, vamos lá. Tem um exemplo prático aqui. No meu exemplo, eu já observo aqui a origem, né? A origem é o zero. Eu tenho aqui uma trajetória, eu vou observar aqui, ó. Do zero para a direita, os números estão crescendo. Os números para a esquerda estão diminuindo, né? O menos 10, menos 20, menos 30 e assim por diante. Nessa representação, a posição do carro é dada pelo valor algébrico sobre a trajetória orientada, que representa a distância entre ele e a origem. Nesse caso, o espaço do carro é quem, gente? 10 positivo. Então, o espaço do carro, é só observar onde é que está o carro. É lá no 10. Então, o espaço do carro é 10. Se eu tivesse outro carro aqui, ó, colocar aqui um carrinho aqui diferente. Qual seria o espaço desse carro aqui? Qual seria, gente? Só observar, ó. O espaço desse carro aqui era menos 20. Então, como é que eu determino o espaço de um carro, de um objeto, de um móvel? É só observar qual é o valor algébrico, ó, onde ele está localizado. Então, vamos observar isso aqui com exatidão no exemplo. Eu tenho aqui 4 cidades, localizadas ao longo de uma rodovia. Estão representadas por A, B, C, D. Na figura. Cadê a figura? Vamos lá. Está aqui. Para o sentido positivo da trajetória. Então, observa aqui, ó. Aqui eu tenho um sentido da trajetória positivo, né, que está à direita. Determine as posições A, B, C e D. E ele pede para nós considerarmos como origem quem?
a cidade B. Então, lembrando, nós vamos considerar aqui como origem a cidade B. O que é que nós temos aqui, ó? Da cidade A até a cidade B, eu tenho quantos quilômetros? Eu tenho 60. Não é que a A ou a B esteja no quilômetro 60, não. Aqui eu tenho a distância entre A e B. Entre B e C, 80. Entre C e D, 40. Foi que a questão pediu, quem é que vai ser nossa origem? A cidade B. Se a cidade B é a origem, logo o espaço da origem vai ser quem, gente? Vai ser zero. Então, vamos lá. Nós vamos ter que indicar quem é a origem. Aliás, qual é o espaço da cidade A? Peraí, deixa eu apagar aqui. Nós vamos determinar quem é o espaço da cidade A, né? Nós vamos indicar quem é o espaço da cidade B. Aí eu pergunto, se a cidade B é a origem, qual vai ser o espaço dela? A questão, lembrando que a questão quem nos disse que ela era a origem, né? Qual é, gente? Beleza. Se B é a origem, então o espaço da cidade B é 0 quilômetro. Ela está lá no marco zero. Nós vamos precisar determinar também quem? O espaço da cidade C. E vamos determinar o espaço da cidade D. Beleza. Se B é 0, o A vai ser quanto? Se B é 0, o A vai ser quanto? Qual será o espaço da cidade A? O que é que nós sabemos, gente, lá da matemática? Tudo que está à direita de 0 são números o quê? Positivo. Tudo que está à esquerda, negativo. O A, gente, a cidade A, ela está à direita ou à esquerda? À esquerda, né? Então, qual vai ser o sinal dela? Negativo, né? Sinalzinho de menos. Da cidade B para a cidade A, eu tenho quantos quilômetros? 60. Então, qual vai ser o marco aqui, ó? Qual vai ser o espaço da cidade A? Menos 60 quilômetros. Então, o que é que nós entendemos com isso? Que o espaço da cidade A é menos 60. Significa dizer o quê? Que ela está à esquerda da origem, por isso menos, e a uma distância de 60 quilômetros. Deu para entender? Cidade C. A cidade C, gente, ela não está à esquerda, ela está à direita. Então, o espaço dela vai ser positivo. Ela está a quantos quilômetros da cidade B? Ela está a 80. Então, ela está mais 80. O marco dela, o espaço da cidade C, né? Espaço da cidade C é mais 80. Significa dizer o quê? O mais porque ela está à direita e 80 porque ela está distante 80 quilômetros da origem. O espaço da cidade D, gente, eu já observo que o D também está à direita, então também é positivo. Qual vai ser o espaço? Opa, professor, matou aqui, ó, mais 40, tá certo? Não, gente. Eu tenho que ver é a distância de quem? Da origem, que a origem é o B. 40 é a distância de quem? De C até D. Então, qual é a distância de B até o D? É os 80, mais quem? Mais o 40. Então, qual é o espaço da cidade D, gente? Isso. Escutei aí vocês me respondendo. Mais 120 quilômetros. Deu para entender? O mais significa dizer que estão à direita e o valorzinho aqui é a distância até a origem. Vamos supor que isso aqui continuasse. E aqui eu tivesse uma cidade E. A distância de D até E, ela é 50. Então vamos lá. A distância da cidade D até a cidade E, ela é 50. O espaço da cidade E. Se está à direita, o espaço dela vai ser positivo. Agora eu pergunto, qual vai ser o valor de B até E? Qual é a distância aqui, ó? Como é que nós vamos resolver? É só juntar, ó. Daqui para cá é 80, vamos somando aí. Daqui para cá é 40
e daqui para cá é mais 50. Deu quanto, gente? 80 mais 40 mais 50. Beleza. Então, o espaço da cidade é mais porque está à direita, 170 quilômetros, que é a distância de E até B. Então, nós podemos, gente, ir resolvendo dessa maneira. O que está à esquerda negativo, o que está à direita positivo. Esse exercício resolvido, ele está lá na página 36 do nosso livro. Dando continuidade. A partir de agora, nós vamos ver o quê? Que é deslocamento escalar e intervalo de tempo. Basicamente, gente, esses dois conceitos eles estão muito próximos. O que acontece? Para haver um deslocamento escalar, eu tenho que ter um certo tempo para esse móvel percorrer essa distância, né? Então, o que é que nós temos? Para chegar ao conceito de deslocamento escalar, vamos tomar como base uma situação prática. Um atleta, em fase de treinamento, ela repete vários testes em uma pista retilínea. Nesse caso, as placas colocadas à margem da pista representam uma escala numérica com origem no zero. O sentido crescente dessa escala representa o sentido da trajetória. Então, observa, a origem é lá no zero e o sentido é crescente, ou seja, vai ser sempre para a direita. É crescente, está subentendido aqui que a trajetória é para a direita. Então, vamos ver aqui. Ó. No primeiro teste, ao ser disparado o cronômetro, quando o cronômetro foi disparado, então ele marcava quanto? Zero. A atleta estava onde? Junto à placa que registra 1000 metros. Beleza. Se ela estava junto à placa que registra 1000 metros, nesse instante, a posição escalar inicial da atleta, SI, ó, é 1000 metros. Por que isso? Quando nós estivermos calculando o deslocamento escalar, eu vou considerar o quê? Um espaço inicial e um espaço final. O espaço inicial, ele é determinado, ele é representado por SI. Esse espaço inicial vai ser onde? O local em que o móvel, né, nesse caso um atleta, iniciou a corrida. A questão está me dizendo que ela começou no 1000 metros, então o espaço inicial é 1000. Se o cronômetro foi disparado, observe que começou agora a contagem de tempo. Então esse tempo também é inicial. Então ela, pronto, começou nos 1000, foi percorrendo sua trajetória. O cronômetro foi travado no instante final, ó, já está dizendo. O tempo inicial é zero e o tempo final aqui é quanto? 1800. Quando esse tempo aí foi travado o cronômetro, ela estava onde? Na placa que registrava quanto? 7000. Se quando o cronômetro parou, ela estava dessa placa, significa dizer o quê? Que o espaço final é 7000. Então, só para relembrar, o espaço inicial representa por SI, o espaço final representa apenas por S. Então, vamos resolver aqui. Eu trouxe para cá os dados da questão. Ela começou aqui, não é isso? Ela estava na posição 1000 metros, quando o cronômetro foi disparado em zero. Foi que ela foi, ó, percorreu a trajetória. Quando o cronômetro foi travado em 1800 segundos, ela estava onde? No 7000. Então, o que é que nós temos? Ó? Eu tenho o espaço inicial onde ela começou. Ela começou em quanto? Em 1000 metros. E eu tenho o espaço final, que é apenas a letra S. Quando o cronômetro parou, quando o cronômetro foi travado, ela estava onde? 7. Eita, esse aqui agora ficou ruim, peraí, deixa eu consertar. Ela estava em 7000 metros, não é isso? Então, o espaço inicial, onde ela começou, o espaço final, onde o cronômetro parou. Eu tenho outros dois dados aqui, ó. Eu tenho o tempo inicial, TI. Tempo inicial é onde começou a contagem de tempo. Começou em quanto? Em zero. Observe o seguinte, que quando a questão estiver sendo trabalhada, ela já vai estar ligada, ó. Tempo inicial com o espaço inicial, tempo final
com o espaço final. Então, o tempo inicial é 0. E o tempo final, que é representado pela letra T, é igual a quanto? 1.800 segundos. Deu para entender? Então, vamos lá. Tempo inicial 0, tempo final 1.800. Espaço inicial 1.000, espaço final 7.000. Sabendo disso, eu vou poder calcular o ΔS, que é a variação de espaço, e nós vamos poder calcular o ΔT, que é a variação de tempo. Como é que eu calculo, gente? O ΔS eu pego o espaço final menos o espaço inicial. ΔS vai ser igual. Quem é o espaço final? Nós já identificamos 7.000. Quem é o espaço final? Nós já identificamos que é 1.000. Deixa eu dar uma consertadazinha aqui. Deixa eu consertar o espaço inicial. Até colocar menorzinho, né? Caber lá o tempo. É 1.000. Qual vai ser o valor do ΔS? Vamos lá, gente? 7.000 menos 1.000, 6.000. Beleza? Então, ΔS, 6.000 metros. Deixa eu dividir aqui. E o tempo? Se eu tenho um espaço final menos espaço inicial, para mim calcular o tempo, eu também preciso ter um tempo final menos um tempo inicial. ΔT, né? Vai ser igual. Qual foi o tempo final? 1.800. Menos, quem é o tempo inicial? É 0. ΔT vai ser igual a quanto? 1.800 menos 0, 1.800. Qual é a unidade de tempo aí? Eu tenho segundos. Então, observem. O deslocamento escalar dessa atleta foi 6.000 metros. O tempo desse deslocamento foi 1.800 segundos. Vocês observam o seguinte, ó, aqui na trajetória. A trajetória estava para a direita, estão observando aqui, ó. E a atleta se deslocou no mesmo sentido. Quando isso acontece, nós classificamos esse movimento como movimento progressivo. Então, vamos lá. Quando o móvel, né, nesse caso, eu tinha um atleta, ele se desloca no mesmo sentido da trajetória, esse movimento, ele é chamado de movimento progressivo. Outra forma de eu identificar um movimento progressivo, gente, o ΔS, ele é positivo. 6.000 aqui é positivo. Então, é outra característica aqui do movimento progressivo. Beleza? Dando continuidade aqui. Em um segundo teste, quando foi acionado o cronômetro, a atleta estava diante da placa que marca 5.000. Né? O cronômetro foi acionado em 0. Nesse momento, ela estava na placa de 5.000. Se esse 5.000 é no momento que foi iniciada a contagem de tempo, então o espaço inicial, 5.000. Quando o cronômetro é travado, no instante 900 segundos, ela está diante da placa que marca 2.000. Nesse instante, a posição final, o espaço final da atleta é 2.000. Vocês observam o seguinte, que eu tenho agora o inverso, né? Ó. Novamente, eu tenho aqui, ó, a trajetória é a mesma, beleza? Só que agora, ela iniciou a corrida, né? Iniciou o deslocamento aonde? Diante da placa que marca 5.000. E ela se deslocou até onde? Até a placa que marca 2.000. Então, vamos ver aqui, ó. O 5.000 foi onde ela iniciou, ele é o espaço o quê? Inicial. O 0, ele é o tempo inicial. O 2.000, o espaço final. E o 900
é o tempo final. Novamente, ó, nós vamos poder calcular o valor do ΔS, da variação de espaço. Como é que a gente faz? Espaço final menos o espaço inicial. ΔS vai ser igual. É só olhar para lá, ó. Qual foi o espaço final? Onde foi que ela encerrou a contagem do tempo? Qual foi o ponto? Qual foi o espaço? 2000. Então eu tenho 2000 menos quem? Qual foi o espaço inicial? 5.000. Beleza. Então vamos lá. ΔS vai ser igual 2.000 menos 5.000. Eu tenho aqui, ó, 2.000, ele é menor do que os 5.000, né? Então eu tenho uma subtração aqui entre dois números diferentes. Quando eu tenho isso, conservo o sinal do maior módulo. Quem é maior, né? 5.000. Conserva o sinal de quê? De menos. E subtrai. 5.000 menos 2.000, 3.000. Então, nesse caso aqui, gente, qual foi a variação do espaço da atleta? Menos 3.000. E o tempo? ΔT vai ser igual. Eu também tenho um tempo final menos um tempo inicial. ΔT vai ser igual. Qual foi o tempo final? Qual foi? 900. Menos. Quem é o tempo inicial? É o zero. ΔT vai ser igual. 900 menos zero irão ser o próprio 900 segundos. Então, qual foi o deslocamento dessa atleta escalar? Menos 3.000. Qual foi o tempo? 900 segundos. Então, observa agora a diferença. A trajetória ela está para a direita, não está? Só que a atleta se movimentou o contrário da trajetória, correto? A trajetória está para cá, está para esse lado. A atleta se movimentou no sentido contrário. Quando isso acontece, gente, nós chamamos o movimento de movimento. Peraí, deixa eu ajeitar o R aqui. Como esse movimento, gente, nós já trabalhamos isso em sala. Como é que eu chamo? Vamos lá? Isso, movimento retrógrado. Aqui para encerrar esse período de videoaulas, eu aprendo a escrever com isso aqui. Então, quando o sentido da trajetória é para um lado e a movimentação do objeto ocorre para o outro, eu classifico esse movimento como retrógrado. Outra característica que eu posso observar para me saber se o movimento é retrógrado, o ΔS ele é negativo. Lembram? Quando eu tenho aqui, ó, quando eu tenho um ΔS positivo, mesma direção, movimento progressivo. Quando eu tenho movimento, quando eu tenho ΔS negativo, eu tenho um movimento retrógrado. Então, eu tenho essas duas classificações. Deu para entender, gente? Então, tá aqui, ó. Quando o movimento ocorre no mesmo sentido, ao adotado para a trajetória, isso aqui ocorreu aonde? Aí eu coloquei ainda, variação de espaço positivo. Foi no primeiro teste, né? Eu chamo movimento de quê? Progressivo. Quando o movimento ocorre em sentido contrário, ΔS negativo, como no segundo teste que a gente acabou de ver, eu classifico como movimento retrógrado. Então, para finalizar, gente, é isso. Esse vídeo ele tratou basicamente do que é trajetória, né? Como é que eu devo fazer para determinar a trajetória. Primeira coisa, orientá-la. Geralmente essa orientação é para a direita, sentido positivo. Em seguida, determinar a origem. Por que isso, gente? Porque a origem vai ser o nosso ponto de referência. Tem horas que dá um branco aqui, eu preciso pensar um pouquinho, viu? Vamos lá. Então, a origem vai ser o nosso ponto de referência. Cada espaço, né? Opa, agora teve um barulhozinho ali, acho que o microfone captou. Então, retornando.
A partir disso, eu posso indicar qualquer espaço nessa trajetória, como no exemplo do carro, né? Se está para a direita, vai ser da origem positivo, se está para a esquerda, negativo. Deslocamento escalar, gente. Eu posso calcular o deslocamento escalar através da formulazinha do ΔS. ΔS é igual espaço final menos o espaço inicial. O espaço inicial é o espaço onde iniciou-se o deslocamento, o espaço final, onde encerrou a contagem de tempo. Posso calcular o tempo. Tempo final menos o tempo inicial. No mesmo raciocínio. Onde iniciou a contagem do tempo, onde parou. Quando o ΔS é positivo, significa o quê? Que o movimento foi na mesma trajetória no mesmo sentido da trajetória. Classifico como progressivo. ΔS negativo, movimento retrógrado. Para fixar o que a gente trabalhou, vocês dão uma lida lá na página 33 e 34 do nosso livro de física, beleza? A partir disso, gente, vocês já estão aptos, né, a responder a atividade 2, que está lá no Google Sala de Aula. Ela trata exatamente sobre o tema desse vídeo. Quando vocês entrarem lá na atividade 2, vocês vão baixar um arquivozinho com as perguntas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão, a partir dessas perguntas, responder no seu caderno, identificando seu nome completo e a turma, do mesmo jeito, só que agora vai ser no caderno. Não é necessário colocar as perguntas, vocês só vão identificar. Primeira questão, vão colocar a respostazinha lá. Segunda questão, são poucas, viu? E assim por diante. Ao final, respondeu todas, vocês vão me mandar, gente, através do grupo, aliás, através do WhatsApp, mas não é do grupo da turma, viu? Vocês podem enviar lá no PV, né? No privado. É isso aí. Então vocês tiram uma foto legível, viu, das respostas, identificando primeira, segunda, terceira, seu nome completo e a turma, primeiro A, primeiro B, que é isso, gente, que vai permitir eu saber quem fez a atividade e já ir marcando a participação de cada um. Então, legal, galera. Por enquanto é isso. Vamos ficando por aqui. Esse, lembrando, foi o segundo vídeo, né, da nossa primeira aula. Então, espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Só foi revisando o que a gente já tinha visto. E mais adiante, corrigiremos nossas atividades e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Até logo e vamos lá para a atividade, viu? Atividade 2.